Olha, antes de falar do assunto do vídeo, tem uma excelente notícia. Faz mais ou menos 2 semanas, estava rodando um carro de som na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que era patrocinado pelo deputado federal bolsominion Bibo Nunes e por um empresário criminoso bolsonarista. Esse carro estava rodando com fake news sobre a vacina. Então a gente contratou uma empresa lá de Novo Hamburgo e a gente rodou com um carro de som por 6 horas ontem, denunciando os crimes do Bolsonaro e falando bem da vacina. Então, na cidade lá onde eles estavam tentando disseminar fake news, inclusive tem investigação já contra o deputado, contra o pessoal lá que estava disseminando fake news, a gente foi lá falar umas boas verdades pro povo. No final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som lá em Novo Hamburgo. Mas agora vamos falar do tema do vídeo, que é o quê? O Bolsonaro está sendo pressionado a renunciar agora por aliados. Inclusive, o Bolsonaro entendeu, e aí gente no entorno do Bolsonaro começou a falar isso para ele, porque eu tenho certeza que ele mesmo entendeu que ele é uma pessoa burra, mas agora já chegou a ele que o Arthur Lira e o Barroso deram para ele uma dica nas aberturas dos trabalhos legislativos e do judiciário nessa semana. E a dica foi: Bolsonaro, renuncie. Os aliados querem que o Bolsonaro renuncie antes de abril. Eles já têm um plano para o Bolsonaro poder concorrer ao Senado sem ser preso. Olha, parece que essa desgraça que a gente está vivendo pode acabar alguns meses antes. Muita gente vai ali contando os dias para o fim do governo Bolsonaro. Faltam 330 dias para acabar essa desgraça, 331, eu nem sei em quanto está a conta aí, a contagem regressiva, mas se depender dos aliados do Bolsonaro, essa desgraça acaba daqui menos de 90 dias, acaba em abril, o Bolsonaro terá que renunciar. Olha, eu vou falar sobre essa pressão toda, você não deve estar acreditando, assim como eu. Quando eu li a notícia, eu falei, isso é loucura. Eu comecei a ver em outro lugar, eu comecei a falar com um, com outro, e muita gente começou a falar, estão tentando convencer o Bolsonaro. Vamos ver. Eu vou falar aqui qual que é o esquema que já conta, inclusive com o apoio de muita gente no STF, para o Bolsonaro renunciar em abril e para ele garantir o foro privilegiado pelo menos até dezembro, até 31 de dezembro. Eu vou explicar o esquema, mas antes um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e você quer ver, na verdade, o Bolsonaro preso, que não adianta o Bolsonaro cair e ficar com foro privilegiado e não ser preso. Adianta? Não. Então, se você quer ver esse bandido atrás das grades, inscreva-se aqui no canal, que aqui a gente faz oposição. Aqui a gente quer que esses malditos paguem pelos crimes que cometeram. São mais de 1 milhão de mortos por Covid no Brasil, mais de 1 milhão. A conta oficial está em 630 mil, uma piada. A gente sabe que já passou de 1 milhão, faz muito tempo. O desemprego, a fome voltaram, essa desgraça econômica que está acontecendo no Brasil, tudo isso é culpa do Bolsonaro, fora a corrupção que nunca foi tão grande. Só o Bolsonaro são 16 bilhões de reais, só o esqueminha lá da Eletrobras são 230 bilhões de reais, quer dizer, nunca mamaram tanto. Então, se você é contra o Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, é um segundinho e é grátis se inscrever, é só clicar aqui no botão inscrever. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo com o Bolsonaro, como é que está sendo feita a pressão. Eu falei aqui nos últimos dias, eu já tinha falado disso faz uns 2, 3 meses, mas na época eu até falei, eu não acredito nisso, gente, Falam que o Thiago é otimista e tudo mais, nisso eu não acredito que o Bolsonaro vai renunciar. Também falei aqui faz uns 2, 3 dias do que estava acontecendo. Levaram ao Bolsonaro a ideia, Bolsonaro, você concorre ao Senado Federal e aí você, sendo senador, você garante foro privilegiado pelos próximos 8 anos. Porém, para ser senador, você tem que renunciar antes do dia 2 de abril, ou seja, 6 meses antes da eleição. Para quem não sabe, tem uma coisa na lei eleitoral que é o seguinte: quem tiver um cargo público depois do dia 2 de abril, só pode concorrer na eleição ao mesmo cargo público em que estiver. Ou seja, se alguém é governador e vai concorrer à reeleição, ele pode continuar sendo governador, não precisa se licenciar do cargo nem nada. Ele, como governador em exercício, concorre à reeleição. Se alguém é governador e vai concorrer ao Senado, por exemplo, é o caso provavelmente, o filho do Renan Calheiros, que é o Renan Filho, que é governador de Alagoas, talvez o Wellington Dias, do Piauí também. No dia 2 de abril, eles têm que renunciar. Por quê? Porque eles renunciam ou se licenciar do cargo. Eles renunciam, se licenciam do cargo e aí eles não são governadores enquanto concorrem a outro cargo. Ok. O Bolsonaro é presidente. Para ele concorrer ao Senado e garantir foro privilegiado, porque eu sei, você sabe que ele não vai ganhar a eleição esse ano, ele teria que sair da presidência da República. Aí entraria o Mourão, só que tem um outro problema. O Mourão também quer ser candidato ao governo ou ao Senado no Rio de Janeiro. Inclusive, nas pesquisas, o Mourão está em segundo na pesquisa para o governo do Rio de Janeiro. Ele não ganha de ninguém no segundo turno, mas se quiser ser candidato ao governo, ele não pode ser o presidente caso o Bolsonaro renuncie, por exemplo. Ele não pode. Então ele teria que também se licenciar ou renunciar do cargo. Aí fica quem fica no lugar do Bolsonaro. Pois bem, o que acontece é o seguinte: o Bolsonaro
falou o óbvio para os aliados dele, ó gente, eu renuncio, tá, ó, o plano de vocês, eu renuncio, eu perco a minha caneta, que é o que me garante que eu não sou preso, eu perco todo o poder que eu tenho e eu vou preso no dia seguinte, que eu não vou ter nem foro privilegiado, e aí? Aí os aliados do Bolsonaro consultaram ministros do STF, isso vazou, porque consultaram ministros do STF, e os ministros do STF falaram, ó, aqui não tem problema nenhum, a solução é o Bolsonaro ser nomeado embaixador. Se ele acha que o problema dele é não ter foro privilegiado, ele pode ser nomeado embaixador. O Bolsonaro sai num acordo, o próximo presidente nomeia o Bolsonaro como embaixador em qualquer outro país. Primeiro, ele não vai estar mais morando no Brasil. Então, já estará como não foragido, mas estará em outro país. Segundo, embaixadores têm foro privilegiado. E aí, ele só poderia ser processado com a anuência da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Só poderia ser preso caso a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Augusto Aras, peça a prisão dele. Senão, não poderia. Um juiz de primeira instância não alcança o embaixador. Ou seja, ele estaria bem, o Bolsonaro, até dezembro e poderia concorrer ao Senado, porque ele não estaria num cargo político, ele não seria um presidente concorrendo ao Senado. Ele seria um embaixador concorrendo ao Senado. Embaixador, em tese, não é um cargo político. Levaram isso ao Bolsonaro. O Bolsonaro não gostou muito também da ideia, mas os aliados estão tentando pressionar o Bolsonaro e estão tentando dar uma segurança jurídica ao Bolsonaro para ele saber que, olha, se isso acontecer, se ele fizer isso, por que os aliados estão levando isso ao Bolsonaro? Porque eles sabem que o Bolsonaro não ganha. O Arthur Lira, o Ciro Nogueira, que é o presidente do Partido Progressista, o Arthur Lira, que já teve várias derrotas em Alagoas por conta do Bolsonaro, e o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, que é o partido do Bolsonaro, eles perceberam que se o Bolsonaro participar da eleição, a bancada deles vai diminuir. Por quê? Porque se eles ficarem colados no Bolsonaro, e o Valdemar da Costa Neto é obrigado a colar no Bolsonaro, porque é o partido dele, o Bolsonaro está no partido dele, o que acontece? Ele vai eleger uma bancada menor, muitos deputados do partido dele não vão querer ficar no mesmo palanque que o Bolsonaro, a rejeição ao Bolsonaro é altíssima, o desastre econômico desse ano tende a piorar, a inflação esse ano tende a ser maior do que no ano passado e os salários tendem a perder mais valor de compra do que no ano passado. Quer dizer, a situação econômica do Brasil, eu vou te dizer, eu sinto te dizer, vai ficar pior nesse ano do que no ano passado. Eu vou falar. Comenta aí você, comenta aí depois do que eu vou falar aqui, ó. Quem ganhava certo salário em 1º de janeiro de 2021, sabe que em 31 de dezembro de 2021, o seu salário, mesmo se aumentou um pouquinho, vale menos. Você compra menos coisas com esse salário. A conta de luz praticamente não, dobrou para a maioria das pessoas, para quase todo o Brasil. Todos os produtos praticamente aumentaram 60%, 70%, 80% no seu preço. E o salário não aumentou. O seu salário provavelmente não aumentou 70%, 80%, 90%. Os produtos sim, só de você comprar menos. Agora eu vou te falar, em 2022... a situação ficará pior. O que aumentou 50% em 2021 vai aumentar mais do que 50% em 2022. O seu salário não. A não ser que, claro, tem as exceções de alguém cujo salário aumentou, mas a da maioria das pessoas não. O desemprego tende a aumentar esse ano. Então a tendência é que as coisas não melhorem. E pior, que as coisas piorem para a maioria da população. E aí, a chance do Bolsonaro ser eleito, que já é quase zero, a chance diminui ainda. Então, esse pessoal já começou a haver debandadas nos partidos, o Lula já começou a falar com o pessoal do partido do Ciro Nogueira, que é ministro do Bolsonaro, na Paraíba e em outros estados do Nordeste. Eu já fiz vídeo aqui falando, ó, tem aliados. O líder do PP, Partido Progressista, no Congresso, já falou que vai apoiar o Lula, ponto final e acabou. E o presidente do partido, o dono do partido, é ministro da Casa Civil do Bolsonaro e é quem, por decreto, tem o controle do orçamento federal. E o cara que é líder do partido fala, não, eu vou apoiar o Lula, dane-se, eu não quero saber. O cara fala, eu não quero saber, eu não vou correr o risco de não me eleger só porque vocês aí do partido estão fazendo negociata com o Bolsonaro. Não. E a maioria dos deputados estão revoltados. Para conter essa revolta, o que seria a solução deles? Bolsonaro não sendo candidato, eles podem apoiar quem eles bem entenderem. O pessoal do lavajatismo e tudo mais também gostou da ideia, porque eles acham que o Sérgio Moro vai cooptar todos os votos do Bolsonaro. Eu vou te dar um spoiler, não vai. Não vai pegar metade, no máximo metade. O pessoal da direita, lá do Dória e tudo mais, também acham que eles conseguem pegar muitos votos do Bolsonaro para que um candidato da terceira via vá ao segundo turno contra o Lula, façam a eleição se tornar um negócio
todos contra o Lula, para ver se eles ganham a eleição do Lula. Eu vou falar, o Bolsonaro saindo da eleição, o Lula ganha no primeiro turno, e olha, com o braço amarrado nas costas, amarra o braço do Lula aqui nas costas, só com o outro braço, só com a mão esquerda do Lula, ele ganha a eleição, tá? Aí, o que acontece? Eles acham que não. Então tá uma pressão muito grande dos aliados por um motivo e do pessoal da terceira via por outro motivo. O discurso do Arthur Lira falando de vamos falar de eleição só em outubro e criticando o modelo econômico do governo Bolsonaro foi um discurso mais ou menos para mostrar, olha, não venha pedir meu apoio à sua eleição que eu não vou te dar. Não vou dar apoio para a eleição de ninguém. Por que ele fala que não vai dar apoio a ninguém? Que o único apoio que o Arthur Lira poderia dar, sendo que o presidente do partido dele é ministro do Bolsonaro, é ao Bolsonaro. Se ele fala que não vai dar apoio a ninguém, sabe o que ele quer dizer? Eu não vou apoiar o Bolsonaro. Os outros ele não poderia apoiar de qualquer maneira. Quando o Barroso faz um discurso enfático contra o Bolsonaro, apontando mais crimes do Bolsonaro e dando a entender que o Bolsonaro vai se tornar inelegível esse ano, ele está fazendo a ameaça final. Bolsonaro, se você insistir com essa ideia de candidatura à presidência, você nem candidato será. O Bolsonaro está com medo, ele está com muito, muito medo de ser preso. O maior medo do Bolsonaro não é perder a eleição, o maior medo do Bolsonaro é ser preso. Ele já externou esse medo várias vezes. Teve uma reunião ministerial que o STF tornou pública, a de 22 de abril do ano passado, de 2020, em que o Bolsonaro falou, o homem preso não vale nada. Quando esse governo acabar, todo mundo tem que fugir do Brasil. Não, o líder da quadrilha falando com os outros criminosos. Se vocês quiserem garantir que não vão ser presos, fujam do país quando esse governo acabar, porque senão seremos todos presos. O Bolsonaro falou isso naquela reunião. Ele sabe disso. A embaixada é uma solução que encontraram que talvez venha agradar o Bolsonaro daqui a um tempo. Ele já percebeu que perde a eleição e ele entendeu finalmente o recado do Arthur Lira e do Barroso. Eu tenho certeza que o Bolsonaro, quando escutou o Arthur Lira falando do lado dele, ele tava ali com uma carinha de bunda, tava assim... Ele tem um sorriso assim, que ele sorri sem sorrir, eu não consigo imitar. Pois bem, ele dava uma carinha de bunda, o Bolsonaro, enquanto o Arthur Lira falava, e aí... Ele não estava entendendo bem, é meio burro, o cara é burro. Aí o Barroso fez também o discurso dele um dia antes, o Bolsonaro não entendeu. Aí foram os aliados falar, Bolsonaro, é isso, entendeu agora? Você não terá apoio de ninguém. Por quê? Porque você é tóxico. Quem chega perto de você se intoxica, Bolsonaro. Então ninguém quer te apoiar, ninguém vai querer te apoiar na eleição. Só o pessoal que é bolsonarista vai querer te apoiar. Inclusive o Valdemar da Costa Neto começou a perceber que o plano dele de eleger 80 deputados do PL já tá por água abaixo. Ele não consegue eleger 80 deputados porque os deputados do Centrão que estiverem colados no Bolsonaro perdem votos. Tem uma pesquisa do PL, que é a mesma pesquisa que diz que o Bolsonaro só tem 26% dos votos em São Paulo e que o candidato dele, o Tarcísio, que é ministro, só tem 5% dos votos. É a pesquisa que o Valdemar mostrou para falar, Bolsonaro, tá ruim a coisa, tá ruim. Foi quando o Bolsonaro percebeu que não ganha a eleição de jeito nenhum. Nessa mesma pesquisa, o que acendeu o alerta vermelho pro Valdemar da Costa Neto foi o seguinte: os deputados, candidatos que são do Centrão, que não são bolsonaristas, perdem votos no seu reduto eleitoral quando são associados ao Bolsonaro. E ninguém do PL vai poder apoiar o Lula, ou não apoiar o Bolsonaro, negar palanque ao Bolsonaro, que é do partido deles. Então, o plano dele de eleger 80 deputados, ele já perde aí muitos. E ele perde deputados do Centrão, que são deputados que são aliados dele, que estão no partido há muito tempo. Por isso, para tentar contornar isso, o Valdemar da Costa Neto se encontrou ontem com o Eduardo Bolsonaro para falar, Eduardo, venha para o partido e traga esses 15 deputados bolsonaristas para cá. Pelo menos a gente elege os bolsonaristas. Mas o desespero está o seguinte, o Bolsonaro sendo candidato, ele vai exigir estar no palanque dos candidatos do PL. Uma coisa é você eleger um monte de bolsominion no seu partido, mas você ter palanques estaduais, de governadores, de candidatos ao Senado, que não sejam bolsominions na maioria dos estados. E aí eles conseguem fechar com o pessoal do Centrão, fechar com parte da esquerda, fingir que tem apoio do Lula, esse tipo de coisa. O que eles não conseguem é fazer isso se eles tiverem um candidato à presidência que é o Bolsonaro. Imagina um candidato a deputado do PL tentando fingir que tem apoio do Lula, sendo que do partido dele tem o Bolsonaro como candidato. Nem o Bolsonaro vai deixar isso. E a gente sabe que o Bolsonaro é extremamente agressivo quando contrariado nesse tipo de coisa, nem o Valdemar da Costa Neto vai poder permitir isso e não vai colar para ninguém. Se o Bolsonaro não é candidato à presidência, todos terão liberdade. É isso que os aliados do Bolsonaro estão querendo
Eu, Thiago, eu não sei. Aí passa pela cabeça do Bolsonaro e dos aliados dele se o Bolsonaro vai fazer isso. Ó, realmente não faço ideia e falo. Aí tem um outro entrave. Quem assume se o Bolsonaro sair? Se o Mourão for candidato ao Senado ou ao governo de qualquer estado do Brasil, no caso ele vai tentar no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, ele não pode assumir a presidência no lugar do Bolsonaro. Depois dele vem o Arthur Lira. O Arthur Lira também não pode, porque ele vai ser candidato a deputado. Depois entra o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco pode. Ele pode porque ele não vai ser candidato a nada a priori. Seria o Rodrigo Pacheco o presidente, caso o Bolsonaro renunciasse nesse grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. É isso. Agora esperemos os próximos passos. Se tiver novidade, eu conto aqui no Plantão Brasil. Comenta aí, você acha que isso vai acontecer ou não? Às vezes as coisas parecem boas demais para ser verdade. Eu falo boa demais até no caso, que eu comecei a ver agora quem assumiria no lugar do Bolsonaro, de ser o Rodrigo Pacheco, porque o partido dele vai apoiar o Lula. Então, vai ver aí os próximos passos. Ó, eu vou mostrar aqui nosso carro de som em Novo Hamburgo, como eu prometi. Aqui, ó, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Vai pra doida que pariu, eu não coloquei palavrão na música, não. Tá aqui um vídeo, eu vou mostrar outro. Aqui um trecho, eu mostro nos próximos vídeos o carro rodando com essa música lá em Novo Hamburgo e agradeço ao Juliano Madeirada, ele refez a música, tinha um palavrão na música, ele falava, vai pra PQP com essa cloroquina. Eu falei, nas ruas não pode, o rapaz do carro de som ficou com medo de rodar, a gente demorou uns dias, ele refez a música e vamos continuar indo pra cima desse desgoverno maldito até que caiam e sejam todos presos. Não adianta só ele renunciar, ficar lá com foro privilegiado, não. A gente quer que sejam presos. Mataram muita gente, roubaram muito dinheiro e tem que pagar por isso. Tem ou não tem? Comenta aí. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Não se esquece de se inscrever. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay. Também deixo as minhas outras redes sociais. Falou!